chefe humilha a filha de mecânico negro, mas ela realiza o impossível com o motor. Era uma daquelas manhãs em que o sol parecia mais forte e o calor se misturava com os olhares de desprezo dos moradores da pequena cidade. Clara sempre soube que seu sobrenome carregava um peso diferente. Menina do pai era como a chamavam, e embora isso pudesse parecer carinhoso, era uma etiqueta que aprendia como se fosse um carro enferrujado em um pátio empoeirado. Já era difícil ser uma mulher negra em um lugar que associava valor ao brilho da pele clara. Mas ser a filha do mecânico? Isso a tornava uma sombra na oficina do pai. Uma sombra que seu chefe, um empresário arrogante chamado Bernardo, adorava usar para intimidar. Por que você não vai fazer algo útil, Clara? Como limpar as ferramentas? A voz de Bernardo ecoava na oficina, cortante como uma lâmina. Clara sentiu um nó na garganta, o calor do desprezo suprimindo a paixão que fervilhava dentro dela. O desejo de ser vista, de provar que era mais do que uma mera funcionária, de que tinha o sangue de um inovador correndo em suas veias. Quando a competição de automóveis foi anunciada, sua mente disparou. Era a oportunidade perfeita! Clara sabia que todo mundo estava esperando por uma falha, um erro monumental. Mas, e se ela restaurasse aquele carro de corrida antigo que seu pai sempre sonhou em levar para as pistas? Ah, mesma garagem. Agora uma cápsula do tempo. Era preenchida por histórias e motores que sussurravam segredos escondidos. Entre eles, o motor inovador, um projeto que seu pai deixou inacabado. Com as ferramentas em suas mãos, Clara começou. O cheiro de óleo graxa misturava-se à nostalgia, enquanto ela desmontava cada peça. As lembranças dela ao lado do pai a motivavam. Lembranças de um homem que acreditava em milagres, em transformar sucata em beleza. Mas, à medida que as horas passavam, a pressão aumentava. Bernardo não parava de assediar, ameaçando descartar a oficina que sustentava a família. Você acha mesmo que isso vai dar certo, Clara? Fique na sua linha, ou pode se arrepender. A competição se aproximava e Clara ainda se sentia insegura sobre seu projeto. Mas então, com a ajuda de amigos que também enfrentavam suas batalhas, um jovem artista lutando contra a opressão da cidade, uma mecânica que se recusava a deixar seu talento ser ignorado, a determinação dela começou a se solidificar. As conversas ao redor da garagem tornaram-se uma sinfonia de apoio. Mas, no fundo, uma dúvida persistia. E se tudo falhasse? Quando chegou o dia da corrida, algo inesperado aconteceu. Um murmurinho entre a multidão. Alguém havia reconhecido Bernardo. Ele não era apenas o arrogante empresário que todos conheciam, mas um ex-mecânico que tinha um passado sombrio, tentando apagar suas próprias raízes. O suor escorria pela testa de Clara enquanto ela olhava para seu carro restaurado, uma figura imponente que refletia seu espírito. E agora, diante da linha de chegada, ela hesitava. Devo ir ou vou desistir? O que acontecerá com a oficina da família? O peso do mundo estava em seus ombros. Com os corações batendo acelerados ao redor, os espectadores aguardavam. E então algo dentro dela girou, como um motor prestes a acelerar. O que Clara fará? A decisão estava prestes a mudar tudo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão no ar era palpável. Clara estava ali, com o motor rugindo, o olhar fixo na linha de chegada. Todo o seu esforço, todas as horas passadas na oficina ao lado do pai, começavam a girar em sua mente como engrenagens interligadas. Mas algo estava prestes a mudar. Diante dela, com um sorriso perverso no rosto, estava Bernardo. Ele parecia mais confiante do que nunca, como se planejava algo além de simples comentários maldosos. O que Clara não sabia era que aquele empresário arrogante tinha um segredo que poderia explodir como uma bomba. O sinal disparou. O coração de Clara acelerou. Ela estava prestes a comemorar sua vitória ou enfrentar sua maior derrota. Mas antes que pudesse pisar no acelerador, uma voz cortante ecoou do fundo da multidão. Esperem! Isso não é apenas uma corrida! A multidão se virou, sussurros se espalhando. Clara viu um homem se aproximar, seu semblante aflito. Ele era um dos mecânicos que trabalhavam com ela, Pedro, e estava pálido como uma folha. O que ele tinha para dizer? Clara, você precisa saber de algo. É sobre o motor. O projeto. A voz dele falhou, os olhos arregalados. O caos crescente ao redor deles tornava difícil ouvir. Mas então ele soltou a bomba. Esse motor não é só um motor comum. É parte de uma tecnologia secreta que Bernardo estava desenvolvendo. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu coração despencou. O quê? Ele não queria que você soubesse. Ele acha que ninguém deve saber onde ele obteve essas peças. Pedro explicou, sem conseguir parar para respirar. Ele queria usar você como uma marionete, Clara. Se você ganhar, pode ficar famosa. Mas a tecnologia não é sua. É dele. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. O peso da traição de Bernardo pesava sobre ela. Mas algo mais estava borbulhando em sua mente. O que mais Bernardo havia escondido? O que significava isso para a oficina e para seu pai? A multidão estava empolvorosa, murmurando e olhando entre Clara e Bernardo, que agora parecia visivelmente nervoso. A máscara de arrogância escorregando. Isso é mentira! Ele gritou, mas a incerteza já havia se espalhado. Clara percebeu que muitos estavam começando a questionar a lealdade dele. Tanta luta, tanta fé que coloquei nesse projeto, ela murmurou. E tudo era só um plano para me manipular? A voz de Clara tremia, um nó se formando na garganta. Ela se sentia traída e exposta. Bernardo, agora mais defensivo, avançou um passo. Você não sabe do que está falando, Clara. Eu sou quem fez tudo isso possível. Seu tom denotava desespero, e a maneira como suas mãos tremiam revelou mais do que queria deixar à mostra. A sensação de um terremoto dentro da mente de Clara a levou a uma encruzilhada. Eu nunca vou usar algo que não é meu. Não vou deixar você me derrubar mais uma vez. O desespero agora era não só de Bernardo, mas também dela. O que deveria ser uma corrida agora se tornar uma batalha por verdade e reconhecimento.
A multidão estremeceu com o grito dela. Olhares curiosos foram trocados entre as pessoas. Clara sentiu-se viva, mas a urgência crescia. O que seria dela se Bernardo expusesse tudo? Se ele revelasse a verdadeira origem do motor, o que poderia acontecer com seu legado e o de seu pai? Ela olhou uma última vez para o carro. Era mais do que um veículo. Era sua identidade, sua luta e sua esperança. Clara apertou o volante, o espírito lutador ressurgindo com uma força renovada. A corrida ainda não tinha começado, mas agora ela estava decidida a enfrentar não apenas a competição, mas a verdade e a traição que se escondiam por trás das sombras. Uma escolha tinha que ser feita, e essa escolha poderia custar caro. O som do motor rugindo e a respiração da multidão ao fundo criaram uma sinfonia angustiante. Clara sentiu a adrenalina subir, enquanto o peso e sua decisão pesava ainda mais. O que ela faria em seguida? Essa resposta estava prestes a mudar suas vidas para sempre. A tensão era mordaz, e o olhar de Clara fixava a linha de chegada. O desejo de vitória pulsava em suas veias, mas ao mesmo tempo sentia-se paralisada a ter o peso das revelações. Então, aconteceu! Quando Pedro estava prestes a falar novamente, um barulho estrondoso ecoou. O chão tremeu e um carro em alta velocidade entrou em cena como um projétil fora de controle. "Cuidado!" gritou alguém. A multidão se espalhou em pânico e Clara viu o veículo vindo diretamente em sua direção. Seu instinto a levou a saltar para o lado. O carro derrapou, fez uma curva acentuada e bateu de lado na grade de proteção. O som da metala esmagado foi ensurdecedor. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Clara, ainda em choque, levantou o olhar para o carro destruído. As pessoas começaram a se mover, correndo para ajudar. Mas algo a fez hesitar. Dentro do carro, uma figura começou a emergir. Clara não conseguia acreditar no que via. Era Bernardo, agora com o rosto machucado e atordoado. Mas não era só isso. Ele estava lutando contra as pessoas ao redor, como se estivesse escondendo algo. Com um movimento brusco, ele arrastou uma sacola para fora do veículo e, com uma força desesperada, gritou: "Aqui está o que eu escondi de todos vocês!" O conteúdo da sacola, uma coleção de peças eletrônicas e documentos, se espalhou na calçada. Clara ficou paralisada, o coração batendo descompassado. O que estava acontecendo? Murmúrios atravessaram a multidão. Alguém gritou: "O que ele está fazendo?" Outros desmaiaram de golpe, enquanto aqueles que não podiam desviar os olhos encaravam a cena como se fosse uma filme de terror. Bernardo se levantou, a raiva e o desespero em seus olhos. "Vocês não sabem o que estão vendo. Isso não é só um motor. É a chave para algo muito maior." Ele apontou para as peças, claramente em pânico. "Um projeto que pode mudar tudo. Eu só queria proteger vocês." Clara não entendia. Podia sentir as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Então, era isso que você estava escondendo de mim? Você acha que isso é proteção?" Ela levantou a mão, ainda tremendo. E naquela hora, tudo mudou. Uma mulher da multidão, alguém que Clara reconhecia como uma amiga de infância, avançou com um grito estridente: "Bernardo, você se esqueceu de uma coisa. Você não é o único com passado." A mulher jogou um envelope no chão e ele escorregou até os pés de Clara.
A curiosidade a tomou conta. Abrindo o envelope, Clara leu a primeira linha e o mundo à sua volta desabou. Eram documentos, registros, provas de um vínculo que contradizia tudo. Bernardo era o irmão perdido de seu pai. O tempo parou. As peças se juntaram de uma forma que Clara nunca poderia imaginar. O que isso significava? Sua vida, seus conflitos, as incertezas, tudo em um instante havia mudado. Olhares atordoados se encontraram, revelando uma verdade que ninguém estava preparado para encarar. A multidão, que antes estava em frenesi, agora parecia paralisada, absorvendo o escândalo à frente deles. Bernardo, percebendo que a máscara tinha caído, começou a recuar, pálido, a boca aberta numa tentativa de se defender. Eu posso explicar. Não era assim que eu queria fazer. Era para o bem de todos. A confusão e o choque dominavam a mente de Clara. Tudo o que você fez, tudo o que eu lutei, era por causa de um segredo que você manteve. A dor e a raiva se misturaram e ela mal conseguia respirar. As palavras entaladas na garganta. O caos voltou a emergir. E o que deveria ser uma corrida agora se tornava uma batalha por verdades ocultas. Clara sentiu o peso do destino em suas mãos. O que faria a partir dali? Com os corações da multidão pulsando em ansiedade, Clara percebeu que a corrida pela linha de chegada agora precisava ser uma corrida por respostas. O que mais estava escondido? E quem realmente era Bernardo? O futuro estava em jogo. E a realidade antes simples agora estava repleta de nuances. A corrida tinha começado, mas a verdadeira competição se desenrolava em seu coração. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As peças eletrônicas, espalhadas pelo chão, pareciam simbolizar todo o seu esforço, cada gota de suor, cada dedo calejado. Bernardo atordoado e agora mais vulnerável do que nunca. Não era apenas o arrogante chefe que sempre a diminuíra. Ele era parte de sua história, de sua família, e isso a fez tremer ao perceber o quanto ela lutara contra um homem que, de certo modo, era irmão de seu pai. Uma raiva ardente surgiu em seu peito. A multidão, antes em frenesi, parecia presa em um momento de confusão total. Clara olhou ao redor, vendo expressões de dúvida, espanto e tragédia. O que mais você escondeu, Bernardo? Sua voz ecoou, embora vacilante, cortando o silêncio. Bernardo estava prestes a responder, quando um barulho vindo da parte traseira do carro estremeceu os ouvintes. Era mais que um simples ruído, parecia um motor acelerando abruptamente. Clara virou-se, assolada por um pressentimento ruim. Ela olhou novamente para Bernardo, que também se voltou. Seus olhos agora repletos de pânico. O que está acontecendo? Clara perguntou, mas antes que alguém pudesse responder, um carro negro apareceu à vista, vindo em alta velocidade, zigue-zagueando entre as pessoas. O grito coletivo da multidão pôde ser ouvido enquanto todos tentavam sair do caminho. Cuidado! Alguém bradou, mas para Clara o tempo parecia desacelerar. Ela viu o carro se aproximando, sentiu o terror tomando conta dela. Um instinto primitivo pediu que ela se movesse, mas não havia para onde correr. E então, como se todo o horror estivesse em câmera lenta, o carro colidiu com uma barraca próxima, arremessando madeira, metal e suprimentos para o ar. Clara
Paralisada, não conseguiu se afastar a tempo. Uma onda de gritos ecoou enquanto o carro rolava para o lado. Com um impacto, Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. E foi nesse momento, enquanto todos estavam distraídos pelo desastre, que ela ouviu uma voz conhecida. Clara! Era Pedro, o mecânico que tinha alertado sobre o motor. Ele estava pálido e tremendo. Você precisa saber algo. Não é só sobre Bernardo. Suas palavras estavam carregadas de urgência e medo. Antes que Clara pudesse fazer uma pergunta, ele continuou. Lembra do projeto do seu pai? Ele não era só sobre um motor. Ele buscava algo maior, algo que poderia ter mudado tudo para nós e para ele. A mente de Clara girou. O que significava isso? O que mais estava infiltrado na história que transformara a vida que conhecia em uma batalha constante? O carro, agora parado, revelava uma figura decaída dentro dele. Era Bernardo, mas algo transformava, como se tudo que ele tinha escondido estivesse prestes a explodir. Com as mãos sujas, ele se virou para a multidão, o rosto marcado pelo medo, e fez um movimento desesperado. Não é só um motor, é uma movimentação, com repercussões muito maiores do que uma simples corrida. Seu tom estava carregado de desespero. As palavras de Bernardo agora portavam um peso novo. Clara, entanto, estava perdida entre as revelações. O que seria essa movimentação? A pressão aumentava e o caos à sua volta formava um cenário de ação de um filme. As pessoas murmuravam, especulando, e ela sentiu a atmosfera mudando rapidamente. Mas a verdadeira reviravolta veio como um relâmpago. Do centro de tudo, uma sombra surgiu. Clara olhou e sentiu seu coração parar. De um canto, um homem se aproximava com uma faca na mão, os olhos fixos em Bernardo. Ele parecia decidido, um exato oposto do medo que emanava de todos. Você não pode escapar do que fez, Bernardo! O grito foi como um golpe baixo e o corpo de Clara congelou. Medo, confusão e raiva se entrelaçaram em suas vísceras. O que esse homem queria dizer? O que Bernardo havia feito? A multidão gritou novamente, agora em completo pânico. O clima, que já era tenso, tornou-se uma tempestade indomável. Clara mal pôde respirar, cada segundo se estendendo como uma eternidade. O homem avançou e Clara não tinha certeza do que ela deveria fazer. A vida dela, o legado de seu pai, a potência do carro, tudo ficou em segundo plano. Agora, tudo estava prestes a explodir em uma nova e aterrorizante revelação. Vocês vão descobrir a verdade, Bernardo gritou, enquanto a adrenalina explodia. E nessa única frase, Clara se deu conta de que sua corrida estava apenas começando. O que mais estava por vir? O que mais desconcertante ainda se esconderia sob a confusão? Um grito rasgou o ar. Pare! Não se aproxime dele! Era uma voz familiar e fria, uma silhueta se destacando entre a multidão. Clara virou a cabeça e seu coração parou. Era Lúcia, a mulher que ela sempre considerou uma amiga, mas que agora parecia uma estranha no meio de tanta revelação. Lúcia avançou como se estivesse em um filme de ação. O olhar feroz e determinado, um brilho ameaçador nos olhos. O que você pensa que está fazendo, Bernardo? Ela gritou, apontando um dedo trêmulo na direção dele. Clara notou que não se tratava apenas de raiva. Havia algo mais profundo, uma dor que saltava como uma corda esticada,
prestes a arrebentar. Você não sabe o que está dizendo! Bernardo protestou, a voz falhando. Eu só queria proteger todos nós. Não era para você descobrir assim. O medo se misturava à sua arrogância, formando uma tempestade de desespero. Proteger ou esconder? Você sempre foi bom em esconder a verdade, Lúcia respondeu, sua voz tremendo com raiva e emoção. As pessoas ao redor começaram a murmurar, confusas, mas intrigadas. Clara sentia como se estivesse no centro de um furacão emocional. Então, o inesperado. Um estrondo ecoou. Clara virou-se para ver um veículo escuro, uma SUV imponente, surgindo do nada, como uma sombra ameaçadora. O barulho dos pneus arrastando e o motor rugindo fez a multidão recuar em pânico. Alguém gritou: "Cuidado! Não!" Clara sabia que alguma coisa horrível estava prestes a acontecer. O carro não parou. Ele se dirigiu diretamente a Bernardo e antes que Clara pudesse entender, o veículo avançou como um projétil descontrolado. O impacto foi como uma explosão. O corpo de Bernardo foi lançado para o lado e a cena se transformou em um caos. Silêncio. O tempo parou por um segundo. A SUV parou. E então muitos começaram a gritar, correr, mas Clara não se mexia. Estava em estado de choque. A cena que se desenrolou diante dela era de desespero. O corpo de Bernardo, agora no chão, não se movia. O que era real? A verdade antes oculta agora estava se esvaindo em uma nova tragédia. Lúcia, ao ver tudo, ficou paralisada, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. E a reviravolta incrível veio. Um homem vestindo um terno escuro saiu do carro, a expressão impassível. Finalmente a verdade vem à tona, ele disse, com um sorriso enigmático e quase cínico. Bernardo não é quem vocês pensam que é. O murmúrio da multidão cresceu. Quem era esse cara? Ele puxou algo da bolsa, um documento, sobre o projeto do motor e sobre Bernardo. Ele não é apenas um ex-mecânico. Ele não é apenas o irmão do pai de Clara. Ele é o verdadeiro herdeiro de uma fortuna obscura. Clara sentiu o estômago revirar. Sua mente girava. O que isso significava? O que mais estava escondido? O que significava fortuna obscura? Seria isso que havia por trás de toda essa traição e manipulação? Seu coração batia forte, cada batida pulsando com um misto de raiva, confusão e uma faísca de esperança de que finalmente a verdade estava emergindo. Você não pode brincar com o que não entende, Lúcia gritou, a voz cortante como um punhal. A multidão estava vivendo uma tempestade de emoções e Clara percebeu que a corrida pela verdade acabou de ganhar um novo significado. A pistagem emocional que antes parecia simples, agora estava cheia de armadilhas. E assim, enquanto olhava para aquele homem misterioso, Clara sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. O que mais estava escondido sob as camadas dessa história? O que ela descobriria a seguir? A linha de chegada da verdade agora parecia uma miragem distante. Um desafio a ser enfrentado. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As peças eletrônicas espalhadas pelo chão pareciam simbolizar todo o seu esforço, cada gota de suor, cada dedo calejado. Bernardo, atordoado e agora mais vulnerável do que nunca, não era apenas o arrogante chefe que sempre a diminuíra. Ele era parte de sua história, de sua família. E isso a fez tremer.
Ao perceber o quanto ela lutara contra um homem que, de certo modo, era irmão de seu pai, uma raiva ardente surgiu em seu peito. Mas antes que Clara pudesse absorver tudo, a tensão do momento se transformou em um grito. Era Lucy, sua amiga de infância, que correu em direção a Bernardo, seu olhar frenético. Você não tem ideia do que está fazendo. Não pode simplesmente jogar tudo isso aqui. O desespero em sua voz ecoava como um alarme. O homem de terno escuro, ainda em pé entre os detritos, se virou. O que aconteceu hoje não é só sobre eles. É muito maior. Ele parecia satisfeito com o caos. A multidão, confusa, murmurou em resposta. O clima estava mudando rapidamente, como se uma tempestade se aproximasse. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara sentiu um calafrio correr pela espinha quando percebeu, bem na sua frente, o brilho de uma lâmina. O homem misterioso levantou a faca. Essa é a verdade que ninguém quer ver? Ele se aproximou de Bernardo, com um olhar que misturava raiva e tristeza. Eu avisei você que haveria consequências. Você não pode esconder seus crimes eternamente. Clara congelou. O que estava testemunhando? O ar parecia pesado. Ela mal conseguia respirar. O que você está fazendo? Gritou, mas a voz dela se perdeu em meio ao barulho da multidão que se aglomerava. Bernardo, agora mais pálido do que nunca, ergueu as mãos em um gesto de defesa. Espere. Isso não é o que parece. Eu nunca quis que você se machucasse. Mas as palavras dele soavam vazias. O homem de terno avançou, e a painela de emoções na multidão aumentou. Você destruiu nossa família. Você acabou com nosso legado. Agora você vai pagar. Ele puxou a faca com uma velocidade arrepiante. Foi nesse momento que o caos se instalou. Um grito cortante rasgou o ar. Não! Clara, movida por um impulso desenfreado, se lançou na frente de Bernardo. O impacto foi brutal. O homem de terno hesitou. O coração de Clara batia como um tambor. Ela estava entre a lâmina e o destino incerto de Bernardo. A lâmina parou. O homem olhou para Clara, seus olhos cheios de ódio e confusão. Por que você fez isso? Ele não merece sua proteção. A multidão agora estava paralisada em um silêncio chocante. Está todo mundo errado aqui. Não é só sobre ele ou sobre você. É sobre todos nós. Sobre a verdade que todos estamos buscando. Clara gritou, a adrenalina a colocando no centro de um furacão emocional. O peso de tudo parecia empurrá-la para baixo. Mas de repente um novo ânimo a preenchia. E então a verdade deslizou entre as sombras. Você acha que sabe tudo, mas nem mesmo sabe quem eu sou. O homem falou, sua voz carregada de ressentimento. E antes que Clara pudesse processar, ele deu um passo atrás, revelando um símbolo em seu terno. Eu sou parte do legado que você nunca imaginou. Sou irmão não apenas de Bernardo, mas também de você. O colapso emocional abateu Clara. Ela se sentiu em um labirinto. O quê? O grito dela soou como um eco distante. A realidade que ela conhecia agora estava distorcida, como um espelho quebrado. Não pode ser! A multidão ainda estava em silêncio, mergulhada em uma mistura de choque e curiosidade. O que mais havia sob a superfície? O que isso significava para tudo o que Clara lutara? As lágrimas se acumularam em seus olhos enquanto as palavras coçavam sua mente. Quem realmente sou eu? O gotejar da verdade agora se tornara uma batalha contra segredos antigos e laços de sangue que ninguém esperava. E com um coração disparado,
Clara percebeu que, tendo entrado nesse recinto de desconfiança e traição, a linha de chegada estava longe. E o que estava por vir era, sem dúvida, ainda mais formidável do que qualquer desafio que ela já enfrentara. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As palavras ecoavam em sua mente e a revelação sobre o homem de terno a deixava atordoada. Irmão. Irmão? Era difícil processar, mas antes que pudesse articular qualquer pergunta, algo mudou no ar. A multidão, que estava absorvendo cada palavra, passou a murmurar inquieta. O foco se deslocou. Clara percebeu um movimento brusco por trás, algo sombrio e rápido, como uma sombra que se arrastava pelo chão quente. Em um instante, a SUV que estivera ali momentos antes começou a tremer. "Saia do caminho!" Uma voz cortou, mas era tarde demais. O veículo, antes desmontado, agora parecia ter vida própria, as luzes piscando como se estivesse chamando alguém. E, sem aviso, ele avançou em direção à multidão. As rodas deslizando perigosamente. Clara congelou, os olhos fixos. Não! O corpo se moveu antes da mente. Ela se lançou para a frente. Mas o caos a empurrou de volta. Bernardo gritou, "Clara!" Mas o som foi abafado pela sirene que ecoava agora. O tempo pareceu desacelerar. Cada segundo se tornava uma eternidade. O carro, perdido na correnteza, se chocou com a grade de proteção e o impacto foi uma explosão. A multidão de vidro passou a receber uma bomba de gritos. Clara sentiu o peito apertado, o medo fazendo seu sangue ferver. O que mais a chocou foi a figura que emergiu daquela SUV. Com um gesto surpreendente, o homem vestido de terno se atirou contra a janela, com uma expressão que misturava desespero e vindita. "Ele não é meu irmão. Ele é o impostor." A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Como assim? O murmúrio passou pela multidão como um incêndio. Clara mal conseguia acreditar. Um impostor? O que isso significava para o homem que sempre a havia subestimado? Para o que a considerava sua família? "Bernardo! Você, o que está acontecendo?" Bernardo parecia se desfazer, como se as esquinas de sua identidade desmoronassem. "Eu não sou quem você pensa que sou." Ele encontrou força em sua vulnerabilidade. Suas palavras vibrantes com um medo palpável. "Eu nunca soube. O meu passado, o verdadeiro legado." Seus olhos estavam arregalados, fixos em algo além, como se visse uma linha de nascença. A multidão esteve em silêncio, paralisada. Mas Clara já estava em movimento. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela tremia entre indignação e pavor. "Você não pode simplesmente nos jogar uma bomba dessas." O homem de terno avançou de novo e o medo se transformou em ação. "Não é só sobre sua família. Está em jogo algo muito maior do que todos nós. Eles estão vindo." Ele gesticulava e a expressão de pânico em seu rosto fez Clara sentir que algo realmente aterrorizante estava prestes a acontecer. Quem eram eles? E antes que alguém pudesse perguntar mais, 3 caminhonetes pretas apareceram no horizonte. O som dos motores rugindo cortou o ar como um trovão e Clara sentiu o terror tomá-la. Era uma visão mágica e tenebrosa ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? As caminhonetes pararam abruptamente e homens armados, com uniformes escuros, saíram rapidamente, cercando a área. A multidão começou a correr, um grito coletivo ecoando, mas Clara e Bernardo, ainda presos no meio daquela confusão, estavam paralisados.
Você vai ter que me ouvir. O homem de terno gritou para as caminhonetes, suas palavras ecoando e pressionando Clara com medo. A verdade precisa ser dita antes que eles nos encontrem. Em um momento de clareza, Clara sentiu que as respostas estavam ao alcance, mas as perguntas só cresciam. O que mais estava escondido sob as camadas da vida dela? O que essas figuras ameaçadoras queriam? E quem realmente era Bernardo? A corrida pela verdade havia se tornado pessoal, e agora o perigo estava a poucos passos. O ar estava pesando, e Clara não sabia se devia correr ou permanecer. O que fazer? O que diria? A realidade estava mudando a cada respiração. O que vinha pela frente era um abismo, e sua escolha poderia transformar tudo. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As perguntas giravam em sua mente como folhas levadas pelo vento. O homem de terno era seu irmão? Como isso era possível? A tensão no ar se espalhou como um incêndio prestes a consumir tudo. O caos da multidão ao redor se intensificou, enquanto os homens armados se aproximavam, prontos para agir. Os corações batiam rápido, e Clara podia ouvir um zumbido em seus ouvidos. Bernardo estava paralisado. Sua expressão refletia horror e incredulidade. "Não! É verdade!" ele gritou. Mas as palavras não pareciam alcançar ninguém. O homem de terno, agora sem contenção, aproximou-se, seu olhar fixo na multidão. "Se vocês não entenderem que estão todos em perigo, logo será tarde demais." Seu tom era de urgência, como se a qualquer momento uma bomba prestes a explodir. A SUV havia parado, mas o ambiente era tão volátil que Clara podia sentir a eletricidade no ar. Ela queria gritar, queria que tudo voltasse ao normal, mas não havia normal caminhando à sua frente. O homem de terno olhou profundamente nos olhos de Clara, como se tentasse transmitir uma mensagem oculta. "Você não faz ideia do que está envolvido, Clara. Não é só uma questão de laços de sangue. Tem muito mais em jogo." Clara estava prestes a responder quando um barulho estrondoso ecoou atrás dela. O chão tremeu e, de repente, a SUV que tinha sido atirado boneco de uma marionete soltou uma fumaça espessa. O pânico tomou conta da multidão e Clara sentiu que aquele poderia ser o fim. "Cuidado!" gritou alguém, enquanto todos começavam a correr. Mas Clara não conseguiu se mover. Suas pernas estavam como que pregadas ao chão. O que era mais poderoso? O medo que a aprisionava ou a necessidade de descobrir a verdade? Ao olhar para Bernardo, notou que ele estava tão perdido quanto ela. Então, nesse momento de excitação, um grito cortante penetrou no tumulto. "Clara!" Era Pedro, o mecânico que havia alertado sobre o motor. Ele apareceu entre a fumaça, com um olhar desesperado. A verdade está mais próxima do que você pensa." Ele se aproximou, ofegante, como se estivesse se arrastando por uma batalha. O motor não era apenas tecnologia. Seu pai, ele encontrou algo que não deveria estar aqui. Clara quase desmaiou. "Do que você está falando, Pedro?" A confusão a consumia. Pedro gesticulava para os homens armados, que agora cercavam a área. "Eles não querem que a verdade venha à tona." Clara olhou ao redor e viu os rostos conhecidos. Amigos que antes não entendiam a dimensão do que estava acontecendo. Aquilo que deveria ser uma competição, agora era um campo de batalha. E se eu te disser que todos nós fazemos parte de algo maior? A corrida não era só sobre carros. Era sobre um legado, um segredo.
que afeta mais do que só nós, Pedro disse, sua voz tremendo com a intensidade de sua revelação. Nesse ínterim, algo inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, uma figura familiar avançou. Clara piscou, tentando reconhecer. Era Lúcia, sua velha amiga. O olhar dela estava cheio de determinação. Clara, eu preciso que você saiba. E antes que ela pudesse terminar, o homem de terno a interrompeu. Ela não pode saber! Uma sombra cruzou seu rosto enquanto ele avançava. A tensão crescia. Você não tem o que eu e Clara temos. Não pode simplesmente decidir o que ela pode saber ou não. Lúcia gritou de volta. E a multidão estava agora atenta, olhos fixos como se esperassem uma explosão. Com um movimento rápido, o homem de terno puxou algo de seu bolso. Um cartão. Isso pode mudar tudo, Clara! Ele jogou o cartão na direção dela. O objeto voou lentamente, como se o tempo tivesse parado. Clara agarrou a coisa morta e, ao olhar, sua vida inteira começou a desmoronar ainda mais. O que estava escrito ali era um endereço. Mas não qualquer um. Era o endereço da oficina, mas não a dela. O que ela não percebeu era que a última peça da verdade que estava montando ainda não tinha sido revelada. O peso das revelações estavam prestes a cair sobre ela como uma enxurrada, mas o que ela aprendeu até agora não era nada comparado ao que estava perto de descobrir. E enquanto ela olhava para o cartão, a realidade das conexões e mentiras ao seu redor estava prestes a ser exposta de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que realmente estava escondido sob essa camada de mentiras? A corrida pela verdade estava apenas começando e a linha de chegada havia se transformado em um abismo sem fundo. Clara olhou para o cartão em suas mãos, o coração disparado. O endereço, insistentemente, queimava em sua mente. O que significava? Por que aquele homem tinha lhe entregue aquilo? O barulho ao redor parecia distante, como se o mundo estivesse atrás de uma cortina de fumaça. A adrenalina a consumia. Pedro estava ofegante, e as palavras dele ecoavam como um chamado. Urgente em seu cérebro, confuso. Clara, você precisa entender. Os homens que chegaram, eles estão atrás de algo muito maior do que nós. Eles querem acabar com tudo. O pânico na voz de Pedro a fez olhar para os homens armados, que agora cercavam a área, prontos para agir. A multidão estava em frenesi, e o caos se espalhava como um incêndio. A respiração dela estava acelerada, e o nó na garganta parecia apertar a cada segundo. Mas o que está acontecendo? O que eles querem de mim? Clara perguntou, a voz trêmula de ansiedade. Bernardo estava paralisado, o rosto pálido, enquanto o homem de terno continuava a encará-los, uma expressão de quase desespero em seus olhos. Eles não querem que você descubra a verdade. Não consegue ver? A verdade está em seu sangue. O homem de terno agora estava agitado, suas palavras uma mistura de revelação e ameaça. O que ele estava dizendo? Era difícil entender. Bernardo finalmente se pronunciou, sua voz soando fraca. Você está mentindo. Não pode simplesmente afirmar isso. Mas o homem apenas sacudiu a cabeça, claramente frustrado. Você sempre soube. E agora é tarde demais. Então, antes que Clara pudesse processar aquelas informações, um estrondo amenizou a confusão. Era o barulho da SUV, que ainda estava ali, agora coberta de fumaça. O que estava prestes a acontecer? O tempo parecia paralisado, e de repente o vidro da janela se estilhaçou. Um brilho metálico cortou o
ar. Clara gritou. Seu instinto a levou a se colocar na frente de Bernardo. A multidão gritou e o caos irrompeu. Clara sentia o calor da adrenalina, mas não havia tempo para pensar. Alguém estava se aproximando, sua figura emergindo da fumaça. Era Lúcia! Clara, toma cuidado! Ela estava pálida, mas com um olhar determinado. Ele não é quem diz ser. Tudo isso é uma mentira. O choque lâmina cortou através da multidão como um raio. Clara se virou para o homem de terno. O que ela está dizendo? A confusão a envolvia como um manto pesado. O homem havia esticado a mão para Lúcia, como se soubesse que o momento da verdade estava prestes a explodir. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um tiro ecoou, cortando o ar pesado. Era um som congelante que fez a multidão parar imediatamente. Tudo parecia em câmera lenta. Clara olhou ao redor, paralisada. O homem de terno caíra no chão, a expressão dolorosa, e o mundo pareceu colorir-se com cores vívidas, como se a vida estivesse sendo drenada dele. Lúcia gritou: "Não!" Em um segundo, a tensão foi substituída pela confusão de gritos e perguntas. O que tinha acontecido? Clara não conseguia se mover. Bernardo começou a tremer, a realidade esmagando-o. Isso não pode estar acontecendo, ele sussurrou, a voz quebradiça. Mas Clara sabia que a verdade estava simplesmente se desdobrando diante dela. Ele era uma mentira? Então, tudo o que ele disse era uma farsa. A confusão se transformou em raiva e o foco dela se voltou para Pedro, que havia perdido o equilíbrio, um olhar de horror estampado em seu rosto. Você sabia de tudo isso e não disse nada. Clara, O corrido caos girava ao redor deles, enquanto as sirenes começaram a soar à distância. Clara agarrou o cartão nas mãos, a verdade pulando dentro dela. E a linha se estendeu não apenas entre os irmãos, mas entre aqueles que tinham construído uma vida no meio de segredos e traição. Ela não estava apenas em uma corrida, havia uma guerra. E a verdade estava prestes a se desenrolar em um mar de revelações. A multidão não sabia como reagir. Clara respirava fundo. Se agora sabemos que tudo era uma mentira, o que mais está por vir? O que ela precisava descobrir poderia mudar tudo. E a corrida estava apenas começando. O mistério estava longe de ser resolvido. E a tensão pairava no ar. Clara estava paralisada, a adrenalina correndo por suas veias. O corpo do homem de terno estava estirado no chão. E a realidade do que acabara de acontecer parecia surreal. As sirenes agora enchiam o ar, um som agudo que parecia gritar que a tragédia tinha se instaurado. A multidão estava em estado de choque, murmúrios e gritos se misturando em uma cacofonia ensurdecedora. Clara! A voz de Lúcia cortou seu torpor. Precisamos sair daqui! A amiga estava pálida, mas seus olhos estavam fixos em Clara, carregando um senso de urgência que a tirava do estado de letargia. Sem pensar, Clara deu um passo à frente. Viu que Bernardo hesitava, completamente perdido. Eu não sei o que fazer, ele disse, a voz falhando. Você precisa me contar a verdade, Bernardo. Clara insistiu, sentindo o peso da situação apertando seu peito. Você conhece esses homens? O que aconteceu com nosso pai? A verdade está nessa oficina e precisamos dela agora. Bernardo olhou ao seu redor, desesperado. Clara, eles têm informações que ameaçam a todos nós. O motor, o projeto, tudo isso era mais do que um simples legado. Há pessoas poderosas envolvidas. Pessoas que não querem que você descubra a verdade.
Mas antes que ele pudesse dizer mais, um grupo de policiais chegou, armas em punho. Todo mundo ao chão! O comando cortante trouxe um novo tipo de medo para a cena. A multidão em caos começou a se dispersar. Lúcia puxou Clara para o lado e os dois se espremeram em uma esquina da loja de conveniência próxima. O batimento cardíaco de Clara lembrava um motor acelerando. "O que vamos fazer?" Lúcia perguntou, a voz trêmula. "Precisamos buscar as respostas antes que sumam, antes que desapareçam como ele." Clara respira fundo, a coragem crescendo dentro dela. "Venha comigo." Elas se afastaram da confusão, forçando-se a avançar. A oficina do pai de Clara parecia cada vez mais um relicário de segredos. Ao entrarem, o cheiro familiar de graxa e óleo as envolveu. As memórias afloraram e Clara se sentiu estranha, como se estivesse no limiar de algo grandioso. "Está tudo aqui", ela murmurou, olhando para as peças do motor espalhadas. Concentrou-se em encontrar o que seu pai estava escondendo. Lúcia, percebendo a determinação dela, começou a ajudá-la. E então, entre as sobras de metal, Clara encontrou um envelope amarelado. O coração acelerou ao abri-lo. Eram documentos, uma série de esquemas e um diário que pertencia ao pai. Isso pode ter tudo o que precisamos." Seus olhos brilharam. No entanto, a felicidade durou pouco. Um barulho na entrada fez todas as duas pararem bruscamente. "O que vocês estão fazendo aqui?" A voz era familiar e ameaçadora. Era um dos homens que saíra da SUV, seu olhar transparecendo raiva. "Saia da nossa frente!" Lúcia gritou, posicionando-se à frente de Clara. Mas Clara não estava disposta a recuar. Algo dentro dela pulsava com a energia da determinação. "Vocês não vão nos parar", Clara afirmou, a voz firme. "Eu sei o que vocês estão escondendo, e não vou deixar que isso vá embora." O homem sorriu, uma expressão fria. "Você não sabe com quem está lidando, garota, e não terminará bem para você." A tensão era palpável, mas naquele momento, Clara percebeu que a corrida ainda não tinha acabado, e a verdade estava mais próxima. Que nunca! Ela e Lúcia tinham que lutar para proteger o que era delas, apesar da tempestade que se aproximava. "Nós temos que ir", Lúcia sussurrou. Com o envelope em mãos, Clara assentiu. Elas correriam rumo à liberdade e à verdade, determinadas a não deixar nada para trás. Mas a batalha estava longe de acabar. Elas ainda precisavam se informar, montar um plano. E isso significava conversar com aliados improváveis. A vida de Clara, com todas as suas complexidades, estava prestes a mudar com a corrida da verdade. E assim, enquanto saíam da oficina e os primeiros raios de sol se erguiam no horizonte, Clara se permitiu sentir um lampejo de esperança. O que mais viria pelo caminho? Que o próximo dia traria. Ei, antes de nos despedirmos, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. É a sua chance de mostrar que está com a gente. Não esqueça de inundar os comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu aqui. O que você acha que vai acontecer com Clara e Lúcia? E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de fazer tudo isso. Vamos juntos para a próxima.